Olá pessoal, eu sou Adilson Andrade e esta é a nossa segunda aula do nosso curso especial sobre máscaras de luminosidade. Para entender máscaras de luminosidade, é preciso entender de máscaras, um dos princípios básicos para se trabalhar no Photoshop, além de entender de camadas. Bem, eu separei uma imagem aqui, um degradê, e vou demonstrar para vocês, antes de irmos para as máscaras propriamente ditas, como é a ideia da luminosidade, de selecionar a luminosidade dentro do Photoshop. Veja, nós temos uma camada aqui toda branca. Se formos em canais, vamos encontrar apenas uma camada cinza de branco, porque é só o que compõe essa imagem. Ela é o nosso pano de fundo. E uma camada preta. Indo também em canais, encontramos também somente uma camada pura cinza de preto. Se dividirmos essa tela em preto e branco, então já temos duas tonalidades, uma parte totalmente branca, uma parte totalmente preta. Se eu for fazer uma seleção pela luminosidade, eu seleciono essa parte branca toda. Vamos fazer. Para tanto, eu preciso ir em canais, segurar na tecla Ctrl e vejam, quando eu seguro na tecla Ctrl, junto ao ícone da mãozinha, da seleção da mão, aparece um quadrado com o símbolo das formigas marchando, que são o símbolo da seleção dentro do Photoshop. Eu vou dar um clique e veja o que é que acontece. Olha, a parte branca da imagem é selecionada. Ele selecionou toda a luminosidade dentro dessa imagem. Qual era a luminosidade dentro dessa imagem? O lado branco. Vamos seguir. Vou pressionar Ctrl D para desselecionar e vou selecionar o primeiro degradê, nosso degradê, que vai do branco ao preto aqui em várias tonalidades. Para selecionar a luminosidade desta camada, eu vou em Canais, e segurando em Ctrl, aparece o símbolo das formigas marchando, que é o símbolo da seleção dentro do Photoshop. Eu vou dar um clique e veja o que acontece. Olha, as partes mais claras aqui do degradê são selecionadas. Simples assim. Ele despreza todo o restante escuro a partir de 50% de cinza. Ele despreza, ele deixa para lá, ele não quer nem saber. Eu vou pressionar Ctrl D para desselecionar. Vamos voltar para as camadas, vou habilitar o segundo degradê, que é uma cópia deste primeiro, para que a gente entenda o 50% de cinza. Antes dessa camada aqui de degradê, eu tenho uma camada com 50% de cinza. Esta camada, ela, se aplicado, eu vou duplicá-la, Ctrl J para duplicá-la. Vou trabalhar na primeira. Se eu mudar o modo de mesclagem dela para sobrepor ou luz indireta, o cinza desaparece, porque nesses dois modos de mesclagem eles desprezam os meios tons. Mas veja, com um pincel em preto e branco, eu vou pressionar D para colocar as cores default preto e branco. Com as cores preto e branca selecionadas, eu vou pintar de preto aqui sobre o degradê. E veja, onde eu pinto de preto, escurece os lados mais escuros e escurece também os lados mais brancos, formando um degradê. Eu vou pressionar 5 para deixar em 50% e vou marcar novamente. Vejam. Ele escurece formando um degradê. E toda vez que eu passo o mouse em cima com o pincel, ele vai escurecendo mais. Vou pressionar X para colocar branco como luz de primeiro plano e vou passar para a gente ver o que é que acontece se eu coloco branco. Eu vou pressionar 0 para ficar em 100% e vou pressionar aqui o pincel na tela. Não estou mudando nada na camada de degradê. Eu estou mudando sim na camada cinza. Olha, vou dar outra, vou passar, vou voltar, vou passar em 50%, vou pressionar 5 para ficar 50% e vou pressionar. Olha, à medida que eu vou passando,
vou clareando a imagem abaixo. Se eu ficar apenas em um lugar, eu vou clareando porque eu estou no modo de sobrepor. Vamos ver essa camada somente. Como foi que ela ficou? Esta era a pintura que nós estávamos fazendo sobre este degradê. E como ela estava no modo de mesclagem de sobrepor, ela estava agindo sobre o degradê. Onde tinha cinza, não atingia no sobrepor, mas atingia no preto e branco. Então vamos pensar assim, se nós criarmos uma camada cinza, mudarmos para sobrepor ou luz indireta e aplicarmos preto ou escuro, nós podemos mudar os tons, as tonalidades, a luminosidade da imagem que estiver abaixo, certo? Isso ficou compreendido. Eu vou retirar agora a camada que nós pintamos, vou selecionar o outro cinza, só que desta vez vou selecionar a camada de degradê, vou em canais, vou segurar Ctrl e vou pressionar para que ele selecione a parte mais clara, a luminosidade principal desta camada. Ele fez a seleção e agora eu vou para o cinza. Transformo para sobrepor e veja, eu vou pedir para que esta camada toda receba uma porção de branco. É o nosso primeiro teste. Como o branco é a cor do primeiro plano, eu vou segurar em Alt e vou pressionar a tecla Delete, que é a tecla retorno. Vejam, nós criamos um degradê de luminosidade também na camada do cinza. Vamos ver. Nessa parte mais branca aqui, foi onde estava a luminosidade principal do degradê de abaixo, e depois ele foi desprezando, encontrando o mínimo de luminosidade nas outras camadas. Mas, veja, que apenas mostrava as primeiras partes da imagem aqui, da imagem do degradê, mas na seleção criada apareceu tudo. Tudo. Colocada esta camada agora em sobrepor sobre a primeira camada do degradê, veja o que acontece. Ela modifica a camada abaixo. O branco fica mais branco e o preto fica mais preto. Ó. As luzes ficam mais claras e os escuros ficam mais escuros. Vejam. Vou desabilitar esta camada. Vou pressionar Ctrl D para desabilitar a seleção. E agora vou numa camada vazia. Essa é uma camada vazia. Nós vamos selecioná-la daqui a pouquinho. Eu vou voltar para o degradê, vou segurar em Ctrl, vou pressionar o mouse uma vez para selecionar as partes mais claras. E vou excluir essa máscara e agora vou criar uma máscara aqui, ó, ao lado da camada transparente e vazia. A máscara criada, eu vou pressionar Alt, vou clicar nela, corresponde quase que exatamente ao mesmo degradê, porque ele selecionou as partes mais claras, mas ele também selecionou um pouco da luminosidade de cada um daqueles blocos do degradê. Agora, com a camada em branco selecionada, eu posso fazer modificações nela que afetarão a camada do degradê, respeitando sua luminosidade. Eu vou colocar aqui uma cor diferente. Eu vou selecionar aqui vermelho e vou pintar com o pincel vermelho na camada vazia. Veja o que acontece. O vermelho é pintado respeitando a tonalidade, o degradê da camada de baixo. Por quê? Porque ele tem uma camada aqui do lado que representa a seleção da luminosidade da camada do degradê. Simples assim. Então ele vai pintando, mas, opa! Então se ele seguir pintando, a pintura vai sair do vermelho, mas um vermelho que respeita a tonalidade. É um vermelho graduado pela máscara que foi criada através da luminosidade da camada degradê. Eu espero que vocês estejam entendendo até aí todas as transformações possíveis e como isso é legal, é bacana para uma camada de luminosidade. E daqui a pouquinho nós vamos aplicar isso em uma imagem real.
Vou tirar o vermelho e vou para a última camada. Vou excluir esta máscara para a gente criar uma daqui a pouco. Vamos na camada degradê, vou em canais, segurando o Ctrl novamente, eu dou um clique para selecionar as áreas mais claras e vou criar agora a máscara no ajuste de níveis. O ajuste de níveis cria uma máscara, eu vou clicar em Alt e nela para a gente ver, é quase idêntica. É quase idêntica porque respeita a luminosidade, mas só que agora eu vou fazer um tratamento de níveis respeitando essas camadas. Esse tratamento de níveis está sendo aplicado aqui à camada degradê. Vejam. Então eu vou lá, eu escureço as partes mais claras, os meios tons e deixo as partes mais claras mais brancas. Então eu tenho um degradê mais agressivo do que a gente tinha normal, porque eu apliquei os níveis, os ajustes de níveis em uma camada de degradê que foi mascarada com a luminosidade da camada degradê. Parece complicado, mas nós vamos ver tudo isso aqui aplicado agora a uma imagem de verdade. Vamos na imagem de verdade. Eu tenho uma camada cinza aqui. Vou mudar o modo de mesclagem para sobrepor. Algumas coisas nessa imagem eu gostaria que fossem mais claras, outras eu gostaria que fossem mais escuras. Eu gostaria que esses brilhos da imagem fossem mais claros. Eu gostaria que as roupas dessa imagem fossem mais claras. Eu vou aproximá-la, vou selecionar um pincel branco, vou pressionar D para ficar as cores default e X para que o branco fique a cor de primeiro plano. Ele está em 100%, mas eu vou digitar 25 para ficar em 25%. E de branco eu vou pintar na camada cinza e olha o que é que vai acontecer. Olha, vai iluminar as roupas aqui da santa, o manto da santa. Está iluminando. Porque eu estou colocando branco sobre o cinza não aparece, e eu tenho um manto que está ficando mais claro. Vejam antes e depois. Antes, depois, antes, depois. Bem, vamos ver a máscara, como ficou. Olha a máscara, minha gente. A máscara não respeita a textura, não respeita os contornos da santa. É apenas o que a gente acha. É quase como adivinhando onde fazer o clique. Mas com as máscaras de luminosidade, isto pode ser diferente. Vamos sobre ela. Vamos transformar aqui esse segundo cinza para sobrepor. Selecionar a imagem da santa, ir em canais, pressionar Ctrl para selecionar as partes mais iluminadas da imagem. Selecionei, volto então, seleciono o segundo cinza, vou pressionar Ctrl H para esconder a seleção, Ctrl mais para aproximar a imagem. E agora, com um pincel branco, também 25%, eu vou fazer uma pintura sobre o manto da santa. Será que essa pintura está saindo como aquela primeira que nós fizemos? Vamos ver um antes e um depois. Vamos ver um antes e um depois. Antes, depois, vocês conseguem ver que uma claridade, que uma maior luminosidade foi aplicada ao manto da imagem. Agora vamos ver como é que ficou a máscara. Deixa eu retirar a imagem. Veja, é uma máscara que respeita toda a orientação dos contornos, dos tons e parece super orgânica quando aplicado à imagem. Eu vi que eu não fiz uma aplicação aqui, mas eu vou aproveitar agora e fazer. Olha, nessas partes onde tem pouco, Ctrl H para ver a seleção das formigas marchando, Ctrl H para esconder ela, volto para a imagem novamente. Veja, super orgânico. Olha a diferença para o outro, olha, uma a outra. Esta foi
a primeira que fizemos e essa a segunda. Aqui, nós fizemos sim uma seleção com a nossa máscara de luminosidade. Bem, vou selecionar a imagem, venho em canais, mais uma vez segurando em Ctrl, eu dou um clique na imagem, ela faz a seleção e eu vou guardar esta máscara de luminosidade para a gente aproveitar outras vezes que forem necessárias. Eu venho aqui no pé da página e clico neste ícone. O Photoshop imediatamente cria um canal alfa com a seleção de luminosidade desta imagem. Olha ela aqui. Veja, parece uma imagem em preto e branco, mas é um canal alfa que contém a seleção da luminosidade da imagem da santa. Eu vou clicar aqui em RGB para desabilitar o canal alfa e para poder voltar e trabalhar na imagem. Vamos trabalhar agora com níveis. Vamos ver níveis aplicados à imagem, como ficaria. Níveis, eu tenho níveis, volto em canais, com o mouse sobre o canal alfa e segurando em Ctrl, eu clico novamente e carrego a seleção. Volto para os níveis, crio uma máscara e vou trabalhar os níveis baseado na máscara. Eu vou aplicar comandos de controle de luminosidade que vão respeitar o contorno da imagem. Vejam, eu vou escurecer. Então, as partes mais escuras ficam mais escuras. Eu vou diminuir nos meus tons, vou aumentar os brancos e eu tenho uma imagem com um contraste maior, espetacular, em um ajuste de níveis que foi aplicado tendo como ideia uma máscara que respeita a luminosidade da imagem. Eu vou repetir esta camada, venho nos níveis, vou clicar neste ícone aqui na barra para resetar, para zerar tudo, e aí volto às camadas da imagem, pressiono Alt, clico na máscara e digo, olha, eu quero que esse ajuste aqui só atinja essa parte central da santa. Com um pincel em preto, eu vou pressionar 0 para ficar 100%, eu vou cobrir aqui na máscara o que eu não quero que o meu ajuste atinja, não quero que aquelas partes lá entrem no ajuste, somente a santa, a parte do meio. E agora eu vou fazer o meu ajuste de níveis numa máscara mais refinada. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou aumentar os pretos da parte central, né? Porque foi a parte que está desselecionada. E eu vou dar um contraste maior para que chame mais atenção a imagem da santa. Vamos ver um antes e depois. Nós temos antes, depois, antes, depois. Como vocês podem observar, o efeito só é aplicado aqui no centro, na santa. Eu vou criar uma camada em branco, vou pedir para que ela seja preenchida de 50% de cinza, mudar o modo de mesclagem para sobrepor, venho em canais, segurando em Ctrl, eu clico para carregar a seleção, Ctrl H para esconder, e com o pincel em branco eu vou pintar aqui agora no lado deste oratório, deste móvel, no qual a santa fica guardada. O brilho que nós conseguimos respeita a textura, respeita os contornos da imagem. Nós criamos uma máscara, mas somente, pessoal, que esta máscara é uma máscara da luminosidade. Isso significa que você pode fazer ajustes mais finos e precisos exatamente onde você desejar na sua imagem. Olha, se nós temos um cinza aqui, e eu errei na hora de fazer o ajuste, eu venho com o pincel, segurando em Alt, eu aproveito aqui e coloco o cinza em primeiro plano, e eu digo, olha, eu não quero muito esse ajuste aqui, eu pinto de volta o cinza.
eu pinto de volta o cinza e tiro o efeito que foi aplicado nas áreas que eu não desejo. É uma outra forma de refinar o nosso tratamento. Onde eu retirei, onde eu estou retirando, o efeito de clareamento não será aplicado. A parte aqui de dentro, tá santa, olha. Tá? Então, eu refinei a máscara pintando de cinza sobre a camada de cinza. E agora eu tenho um efeito somente aplicado a esse oratório aqui no qual a santa se encontra. Vamos ver o antes e o depois. Antes, depois, antes, depois. Eu utilizei uma máscara de luminosidade que respeitou os tons mais claros da imagem e eu pude fazer ajustes precisos respeitando textura e contornos na imagem. Eu sou Adilson Andrade, esta foi nossa segunda aula. Espero que vocês tenham gostado, se animado para seguir e tem muito mais vindo por aí. Se você gostou desta aula, deixa o seu like, deixa o seu gostei, marque no botãozinho, vou ficar muito feliz com isso. Se você também não gostou, não precisa deixar não. Mas se você gostou mesmo e não é assinante, além de deixar seu like, assine. E olha, se você gostou e está assinando, o ideal seria que você fosse avisado toda vez que a gente tivesse um vídeo novo. Então, clique no sininho. Clicando no sininho, você vai ser avisado toda vez que eu lançar uma videoaula nova. E olha, tem muita coisa nova, inclusive sobre máscara de luminosidade vindo por aí. Mais uma vez eu digo que eu sou Adilson Andrade, estou aqui, até a próxima, muito obrigado.